As concentrações de soluções. Está aí um assunto bastante importante em físico-química que você tem que conhecer, cai na maioria dos vestibulares. Vou começar com alguns conceitos de solubilidade. Uma solução saturada é aquela que está dissolvendo o máximo de soluto que pode dissolver naquela quantidade de solvente e naquela temperatura. Se muda a temperatura, muda a quantidade que pode ser dissolvida. Se muda a quantidade de solvente, muda a quantidade de soluto que pode ser dissolvida. O que pode ser dissolvido de um soluto depende da quantidade de solvente em que ele está e da temperatura que a solução está. Soluções saturadas são aquelas que estão dissolvendo o máximo de soluto possível naquela determinada quantidade de solvente, naquela determinada temperatura. Soluções insaturadas são aquelas que estão dissolvendo menos do que aguentariam dissolver naquela temperatura e naquela quantidade de solvente. E soluções supersaturadas, veja bem, eu disse soluções, são misturas homogêneas, não tem corpo de fundo em solução supersaturada, é uma solução. Soluções supersaturadas são aquelas que estão dissolvendo mais do que deveriam normalmente estar dissolvendo naquela quantidade de solvente e naquela temperatura. A gente consegue isso esquentando uma solução saturada que tenha corpo de fundo, para o corpo de fundo desaparecer e deixar essa solução resfriar em completo repouso. Aí eu tenho uma solução supersaturada, que está dissolvendo mais do que era para dissolver. Mas se eu jogar um cristalzinho de soluto, ou se eu der uma batidinha do lado da solução, ela é muito instável e o corpo de fundo que está dissolvido na solução supersaturada automaticamente precipita. É uma solução instável. Ela está dissolvendo mais do que deveria naquela quantidade de solvente, naquela temperatura. Mas se você jogar um grãozinho, se você bater do lado, essa instabilidade faz com que aquilo a mais que está dissolvido, na hora, passe a virar um precipitado, passe a virar um corpo de fundo. Outra coisa é o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade determina a quantidade máxima de soluto que se pode dissolver em um solvente, em uma determinada quantidade de solvente e em uma determinada temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade é justamente o que torna uma solução saturada, o máximo que ela pode dissolver naquela quantidade de solvente e naquela temperatura. Se eu fizer um gráfico e colocar todos os coeficientes de solubilidade em função da temperatura, eu construo uma curva de solubilidade. E aí eu começo a falar dessa análise gráfica. Aquela curva azul tem todos os coeficientes de solubilidade desse soluto azul. E aquela curva verde tem todos os coeficientes de solubilidade daquele soluto verde. É a curva de solubilidade das substâncias. Nesse gráfico, você vai ter no eixo do X a variação de temperatura, você vai ter no eixo do Y a massa de soluto dissolvida em uma determinada quantidade de solvente. Normalmente a gente estuda soluções e gráficos onde o soluto está dissolvido em 100 gramas de água. Então, o máximo que se pode dissolver de um soluto em 100 gramas de água varia com a temperatura e pode construir uma curva endotérmica, de solubilidade endotérmica ou exotérmica. A dissolução endotérmica é aquela que aumenta em função da temperatura. A maioria dos solutos são assim. Quanto mais você aumenta a temperatura, maior a solubilidade dele em 100 gramas de água. E a dissolução exotérmica é aquela que é favorecida com o esfriamento. Existem muitos solutos que quanto mais frio, melhor para eles dissolverem. Um exemplo clássico de dissolução
exotérmica são os gases. Você deixa uma garrafa de Coca-Cola fora da geladeira, ela perde o gás. Por quê? Porque quanto mais quente, menor a solubilidade do gás em um líquido. Outra coisa sobre gráfico de solubilidade são os pontos. Se você vê, como eu disse, isso é uma curva onde tem todos os pontos de coeficiente de solubilidade, pontos que representam soluções saturadas. Em cima da curva são pontos de solução saturada, que está dissolvendo o máximo de soluto em 100 gramas de água naquela determinada temperatura, na curva. Se ele te apresentar um ponto acima da curva, é uma solução supersaturada, que está dissolvendo mais do que deveria dissolver naquela temperatura. Se ele te apresentar um ponto abaixo da curva, é uma solução insaturada, que está dissolvendo menos do que aguentaria. Os principais tipos de concentrações que a gente estuda hoje em dia são a concentração comum em gramas por litro, a concentração molar em mol por litro e o título. A concentração comum, você tem que se atentar para o seguinte: concentração comum é massa de soluto sobre volume da solução. Parece com densidade, mas a densidade não é massa do soluto, é massa da solução sobre o volume da solução. Se eu quero saber a concentração de um suco Tang, eu vou lá e divido a massa de Tang pelo volume de água que eu coloquei. Se eu quero saber a densidade dessa solução, eu divido a massa não do Tang. Eu divido a massa do suco inteiro pelo volume da solução. Concentração, eu divido a massa do pozinho pelo volume da solução. Densidade, eu divido a massa do suco pronto inteiro pelo volume da solução. Bom, a concentração molar em mol por litro é número de mol do soluto sobre o volume da solução. Mas número de mol é massa do soluto sobre massa molar do soluto. Então eu posso muitas vezes escrever a fórmula da concentração molar assim, ó. Massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes volume da solução. São fórmulas para calcular a concentração que a gente tem que conhecer. É uma das matérias que mais cai nos vestibulares de química. Título em massa e título em volume. Título não tem unidade, porque é massa dividido por massa, volume dividido por volume. Essa é uma concentração muito importante hoje em dia, porque ela está muito relacionada com o ambiente, com as contaminações, que são dadas em termos de ppb, porcentagem, ppm. A molaridade, eu esqueci de falar, tem uma grande importância porque é a única concentração que acompanha a estequiometria. Nessa matéria, concentrações, eu apresento a matéria, mas são os exercícios que ensinam. Tem que fazer exercício, tem que tirar dúvida. Título, massa do soluto sobre massa da solução. Massa da solução é massa do soluto mais massa do solvente. E título, volume. Volume do soluto sobre volume da solução. Título, volume te dá, por exemplo, a concentração de álcool na cerveja, álcool no vinho, álcool no uísque. É título, volume. O título, eu já disse, se relaciona com porcentagem, ppm, ppb. Título vezes 10 ao quadrado é porcentagem. Título vezes 10 à sexta é ppm. Título vezes 10 à nona é ppb. São fórmulas, têm que ser usadas. Aqui, uma fórmula que a gente usa demais nessa matéria, que converte uma concentração em outra. Se eu faço lá o meu suco Tang, ele tem uma concentração em grama por litros, ele tem uma concentração compatível em mol por litro, ele tem um título compatível com essa molaridade, com essa concentração. E eu posso converter uma concentração em outra usando essa fórmula aqui. Esse μ está aí porque a concentração é em grama por litro, a molaridade é em mol por litro e a densidade normalmente é em grama por mililitro, grama por centímetro cúbico. E para consertar que a densidade está na mesma fórmula de quem é mol por litro, volume por litro, está esse μ aí. Se por acaso o exercício te fornecer uma densidade em grama por litro, tira esse μ
da fórmula. As diluições. Quando você joga água em uma solução, a massa de soluto não muda porque você jogou água. Nem o número de mol de soluto muda porque você jogou água. Você jogou a água, o volume aumentou, a concentração diminuiu, mas a quantidade de soluto não mudou. E se a massa de soluto antes de você jogar água e depois de você jogar água é a mesma, então C1V1 é igual a C2V2. É da fórmula. Massa é concentração vezes volume. Se a massa de soluto não mudou, eu posso dizer que título 1 vezes massa total da solução 1 é igual a título 2 vezes massa total da solução 2. Se não mudou o número de mol, eu posso dizer que molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1 é igual a molaridade da solução 2 vezes o volume da solução 2. Aqui são fórmulas de diluição que também têm que ser compreendidas e usadas. Por fim, as misturas de soluções. Quando você mistura soluções, ou você mistura soluções de mesmo soluto, ou você mistura soluções de solutos diferentes. Se você misturar soluções de mesmo soluto, ao misturar as soluções, as massas desse soluto serão somadas. Eu misturei 2 copos de água com açúcar. A massa de açúcar que tinha no primeiro copo vai se somar com a massa de açúcar que tinha no segundo copo. E na solução final que eu misturei, a massa 3 será a massa da solução 1 mais a massa da solução 2. Posso dizer a mesma coisa para número de mol. E daí vem a fórmula das misturas de soluções com o mesmo soluto. Se M1 mais M2 é igual a M3, então eu posso dizer que C1V1 mais C2V2 é igual a C3V3. Posso dizer também que título 1 vezes massa total 1 mais título 2 vezes massa total 2 é igual a título 3 vezes massa total 3. Massa é título vezes massa total. Se o número de mol 1 se somou ao número de mol 2 para formar o número de mol que está na solução 3, eu posso dizer que molaridade 1 vezes V1 mais molaridade 2 vezes V2 é igual a molaridade 3 vezes V3. São fórmulas de misturas de soluções de mesmo soluto. Bom, e se você misturou solutos diferentes? Se você misturou solutos diferentes, eles podem reagir entre si ou não. Quando não reagem, a quantidade de cada soluto não mudará, não reagirá e passará a estar em um volume maior. Você misturou 2 soluções de solutos diferentes que não reagem. Não vai acontecer nada com o soluto. A única coisa é que quando você misturar as 2 soluções, o volume vai ficar maior. Então, tanto um quanto o outro estará agora em um volume misturado maior. Se você mistura solutos diferentes que reagem entre si, aí você sabe que eles reagem, você tem que montar a equação química, balancear a equação química e aí partir para a resolução de um problema de excesso ilimitante. Como eu disse para você, nos exercícios de concentração, o conceito, a matéria, as fórmulas são essas. Mas para entender mesmo, tem que peitar os exercícios e tirar dúvidas.